Sejam então muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre as perspectivas sobre as eleições nos Estados Unidos que vão ocorrer já no dia 3 de novembro. Bom, no seguimento aqui desta apresentação, vão então, e certamente que ao fazer a inscrição, já devem ter reparado, vão ter acesso ao nosso e-book sobre o guia das eleições. Vão também ter acesso a webinars sociais, onde nós vamos fazer não só o acompanhamento a tempo real, mas vamos também, portanto, analisar o mercado e perceber que ativos é que são interessantes e conforme também cada cenário, quais são os melhores ativos que devemos então começar a olhar, para onde é que nós devemos captar a nossa atenção. Ao longo desta apresentação, o que é que nós vamos fazer? Portanto, vamos perceber um pouco das vantagens e desvantagens onde tanto o candidato Trump como o candidato Biden trazem para o mercado e também vamos pegar um pouco naquilo que aconteceu nas últimas eleições, de 2016, e perceber se existe algum padrão de semelhanças naquilo que está a acontecer agora, neste momento. Como podem aqui ver, a intenção de voto está claramente a favor de Biden. Contudo, nós conseguimos ver que através do gráfico, portanto, desde que começou aqui a campanha eleitoral, é possível ver que aqui a intenção de voto para Trump está aqui a recuperar ligeiramente, se bem que se formos aqui a ver este gráfico, eles estão a divergir bastante. E notem que também essa divergência já ocorreu anteriormente, onde certamente conseguimos ver aqui nesta parte aqui do gráfico. Portanto, algo que é bastante interessante aqui de ver na perspectiva apenas do gráfico. Portanto, no caso de quem ganhar as eleições, o que é que isso significa para o mercado? O que é que isso pode então significar? Antes de avançarmos, apenas a fazer aqui uma breve descrição daquilo que está disponível no nosso guião eleitoral, nota que o guião eleitoral está todo traduzido, aliás, está todo feito em português, ok? Portanto, aqui há alguns destaques onde onde abordamos em tópicos ingleses, mas na parte do calendário e no guião nós temos feito tudo em português, portanto não há preocupação da língua. Contudo, aqui a nossa apresentação está feita em inglês, portanto, só para ficar aqui alguns pontos. Portanto, aqui o Nasdaq, o índice tecnológico, a estar em destaque, uma vez que o Biden já veio a mencionar que pretendia deixar mais as empresas tecnológicas, visto que tem sido um setor que tem vindo a crescer bastante. Temos também o petróleo a vir em destaque, uma vez que Biden também é um grande defensor das matérias não poluentes, ou seja, de produtos fósseis, acabam por não ser algo que Biden vá muito ao seu encontro. E temos também aqui algumas características, alguns aspectos interessantes a ver ao longo aqui do nosso e-book, que vocês certamente, ao inscreverem-se, já terão acesso. Bom, começar aqui por aos destaques aqui entre ambos os candidatos, o que é que nós podemos esperar, tanto do lado positivo como do lado negativo. Reparem que, portanto, aqui a nível de desvantagens, o que é que nós temos do lado do Trump? Temos aqui o facto de Trump já ter iniciado anteriormente o conflito entre a China, portanto, aqui a guerra comercial já tem vindo a acentuar-se há vários meses e intensificou-se ainda mais depois de Trump ter dito que a China iria pagar aquilo que fez à economia por causa do coronavírus. E, de facto, aqui o impacto que a pandemia tem estado a ter a nível mundial tem vindo também aqui a intensificar não só Trump, atenção, há vários países que já aplicaram novas sanções à China ou a empresas chinesas, mas Trump aqui ameaçar, a jeito de ameaça direta aqui à China. Por outro lado, e aspectos aqui, se calhar, mais satisfatórios para Trump, temos aqui de destacar o sentimento de alta do mercado. Portanto, Trump tem vindo a ser um dos principais impulsionadores aqui do mercado altista em Wall Street, e Wall Street certamente que também tem consciência disso. Aliás, nós conseguimos ver recentemente estas últimas quedas têm sido sempre associadas, ou parte das quedas têm sido associadas
em certa medida, em relação ao Trump, uma vez que o pacote de medidas de novos estímulos não é aprovado. Por outro lado, Trump também tem um papel muito importante no que diz respeito a impulsionar o mercado. E, de facto, nós temos aqui um mercado muito altista e reparem que a forma como o mercado conseguiu recuperar da queda que aconteceu no pico da pandemia. Nós tivemos provavelmente a maior recuperação deste crash que aconteceu nos mercados. E isso, de facto, tem sido algo que o Wall Street não esquece e que claramente dá vantagem aqui a Trump. Outro aspecto aqui a nível de vantagens, Trump, é o facto de Trump não pretender, então, taxar ainda mais as empresas, uma vez que, por outro lado, Joe Biden pretende fazer, ainda recentemente, foi divulgado alguns dos estados onde Joe Biden pretende taxar e qual é a percentagem desses novos impostos. E, por exemplo, estados como a Califórnia podem ser tributados ou taxados igual ou superior a 60%. Portanto, aqui as grandes empresas a serem taxadas de forma muito mais agressiva, sendo que ao longo da campanha Biden tem vindo aqui a defender essa mesma intenção de taxar aqueles que têm mais posses e não fazê-lo para aqueles que têm menos posses. Outro aspecto e esse sim que assusta bastante a economia é o facto de Biden ainda considerar um novo lockdown, ou seja, isto teve consequências muito negativas na economia e no mercado, essencialmente. E bom, se no lado da Europa, sendo que a Europa tem registrado piores casos, é algo que se ainda vê com muito cuidado, Biden pretende mesmo, então, caso seja necessário, criar um novo lockdown. Portanto, isto aqui certamente assusta os mercados, nomeadamente e principalmente aqui o mercado de Wall Street. Por outro lado, e também um aspecto menos positivo no que diz respeito, portanto, à cotação do petróleo, é o facto de Biden pretender, então, acabar com os combustíveis fósseis e focar-se mais nas energias renováveis. Aspectos importantes aqui na política de Biden, ou nas intenções que Biden quer então fazer caso vença as eleições. Portanto, temos aqui a possibilidade da chegada de um acordo com o Irão, que este conflito também já dura vários anos, e aqui Biden poderá então criar aqui um meio termo para que haja então um acordo. Tal como estava a dizer, então Trump aqui a ser um dos principais motores para o bull market que nós temos estado a assistir aqui em Wall Street, principalmente no Nasdaq e também no S&P, e Wall Street claramente gosta bastante de Trump. Por outro lado, Biden, com a intenção de taxar as empresas tecnológicas, isso claramente terá uma reação negativa aqui no Nasdaq. Por outro lado, temos aqui o ouro, em que ambas as situações, quer Trump ganhe, quer Biden ganhe, acaba por ser algo até bastante difícil de prever, uma vez que o ouro tem estado a ter comportamentos fora do normal. Nós vimos o ouro há relativamente pouco tempo a marcar novos máximos históricos, num clima onde é certo que a imprevisibilidade é bastante neste momento, mas de todos os ativos de refúgio, o ouro tem sido aquele que tem valorizado de forma bastante acentuada. Reparem que franco suíço e ien não tem assistido, não tem registado esses comportamentos. E o ouro é verdade que é um ativo de refúgio, mas não é apenas e não é o único ativo de refúgio. E metais preciosos, do modo geral, também aqui acabam por valorizar e aproveitar aqui o facto de as matérias-primas terem então mais poder face a um dólar enfraquecido, uma vez que a política seguida pela Reserva Federal Americana tem ido a esse encontro e tem vindo aqui a desvalorizar bastante a divisa, portanto, aqui o dólar americano perdeu bastante força e certamente, e claro, que os metais preciosos têm depois logo impacto e isso é notório, e conseguimos ver neste momento da cotação tanto do ouro como da prata, entre outros metais preciosos. Por outro lado, Biden então aqui também tem consequência, como é lógico, direta na cotação do petróleo, uma vez que o Biden pretende reduzir bastante o consumo de combustíveis fósseis. Notoriamente que a cotação do petróleo, quer seja do crudo e também do Brent, acaba então por sofrer e gerar períodos de muito mais volatilidade.
Temos então aqui, portanto, e pegando aqui um pouco também naquilo que aconteceu nas últimas eleições, portanto, nas eleições de 2016, onde Clinton, ao longo e a maior parte da campanha eleitoral, vinha apresentar claras vantagens face a Trump, e também nos principais estados, e que depois adivinhou-se que acabou por acontecer o contrário e até deu uma vitória a Trump. Estes gráficos aqui simbolizam exatamente isso. Ao longo da campanha, aqui a intenção de voto por parte do eleitorado, que, curiosamente, é um padrão muito semelhante àquilo que está a acontecer neste momento para Biden, para Joe Biden. Está aqui os principais estados, também a sua importância de cada estado no peso de voto e nas intenções. Então, temos aqui vários. Temos também aqui, e consideramos aqui 4 cenários. Portanto, 4 cenários que podem ser bons ou menos bons para o mercado. Portanto, no nosso ponto de vista, o melhor cenário será mesmo a vitória de Trump, uma vez que Trump tem sido um dos motivos principais é o facto de ser muito bem visto em Wall Street e o facto de conseguir manter o mercado em alta. Pois, se o mercado acionista, o mercado dos índices, ou o mercado financeiro se não conseguisse recuperar estas quedas, como a economia está a ter dificuldades, poderia a situação estar muito pior do que está neste momento. E, portanto, aqui o melhor cenário acaba por ser a vitória de Trump e tanto republicanos como democratas, então, terem o lugar aqui no Senado. Contudo, também outra possibilidade poderá ser, então, a vitória também de Trump e os republicanos manterem o Senado. Por outro lado, e aqui numa perspectiva mais negativa, é então os democratas ganharem, e também um cenário ainda mais negativo é o facto de Trump perder e não aceitar entregar, então, fazer a transição para Joe Biden. Portanto, isto aqui, claramente, que cria aqui um clima muito instável e de muita insegurança no mercado, e certamente não é isso que o mercado pretende. Portanto, nós conseguimos ver aqui também a divisão, a distribuição dos republicanos e dos democratas no Senado, conseguimos ver também pelos estados. E isto é algo que já existe há algum tempo, portanto, temos aqui a possibilidade do voto online por e-mail, que já existe, reparem que já existe desde 98, portanto, há mais de 20 anos que este método já existe. Contudo, uma parte muito pequena da população é que tem utilizado e mesmo as camadas mais jovens acabam por não mostrar assim grande interesse, mesmo com essa possibilidade mais tecnológica, mais moderna. Contudo, consoante e conforme também o contexto atual da economia e devido aqui à pandemia provocada pelo coronavírus, é expectável que então este modelo de votação, pela primeira vez em 20 anos, seja então o mais utilizado. E com essa possibilidade de vir a ser o mais utilizado, acaba então por vir a poder ser, portanto, a ser algo mais vantajoso no que diz respeito ao número de eleitores aqui nas urnas deste ano. Portanto, é expectável que o número aumente significativamente devido ao facto de este ano, então, poderá ser muito mais abrangente devido ao facto de muito do eleitorado também não pretende, como é óbvio, e tem medo devido ao coronavírus, e portanto, prefere então fazê-lo em casa. E, portanto, isto poderá então certamente, e à partida deve mesmo acontecer, abranger ainda mais pessoas. Contudo, há aqui um aspecto também a ter atenção, que é o facto de passar aqui, ou se houver uma grande adesão ao formato online, poderá haver aqui algum atraso, algum delay na contagem dos votos, uma vez que, em primeiro lugar, em 20 anos nunca foi recorrente muito este sistema, e este sistema poderá então representar aqui algumas dificuldades na contagem, caso a adesão seja muito ou superior àquela que o sistema está então habituado. Portanto, pode ser o único aspecto menos bom, mas certamente que aqui o facto de captar mais a atenção de eleitorados, certamente acaba por ser um fator bastante interessante a acompanhar ao longo destas sessões. Portanto, nós vamos então acompanhar também ao longo da noite, portanto, do dia 2 para o dia 3,
a noite eleitoral e perceber e fazer o acompanhamento em direto da intenção de voto dos eleitores, para percebermos então e também para consolidar um pouco da informação que vos é passada, quer seja nos webinars, quer seja no guião, ou até mesmo aqui neste vídeo de apresentação, que é a introdução também a esta nossa campanha, onde nós estamos a acompanhar as eleições nos Estados Unidos, e vamos então conseguir fazer e monitorizar essa campanha de forma mais perto então de vocês. Portanto, temos aqui alguns pontos-chave, isto são as principais urnas, os principais estados e também o início da contagem. E depois o fecho das urnas e também no nosso Next Station conseguem, através das notícias, ir acompanhando, quer seja em formato escrito, quer seja em vídeos, e também ser-vos enviado o link dos webinars, para então fazer aqui o acompanhamento aqui da noite eleitoral e também ao longo das eleições, para poderem ver o que esperar. Portanto, da minha parte é tudo. E resta-me só desejar-vos a todos o resto e a continuação de uma boa semana.